Boa noite, amados. Bom, eu creio que com essa mensagem que nós recebemos agora, poderíamos orar, finalizar o culto e ir embora para casa, não? Não acham? Que mensagem? Mas eu creio, eu pelo menos fiquei com meu coração muito... Se você pudesse ver agora, contar as palpitações do meu coração, assim, ele está muito acelerado, sabe? Eu penso, Senhor, quanto mais eu posso dar, quanto mais eu posso fazer, e quantas vezes eu estou tão adormecido, como estava a tua igreja aqui agora na frente. É um chamado a despertar, amados. Essas formas que o papai usa, tão amavelmente, tão carinhosamente, para nos dizer: filho, filha, acorda, acorda. Eu quero, antes de passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com salvação, tem a ver com pilares, reerguer pilares. Nós viemos trabalhando nesses quase 4 anos, bom, na verdade nesses quase 6 anos desde que saímos do Uruguai, em derrubar muros, tijolos e em reerguer pilares. Assim tem sido a minha vida, assim tem sido a vida da minha esposa. Assim nós estamos ensinando os nossos filhos. Em todo momento nós temos que estar derribando, amados, falsas crenças, situações que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, que estamos vivendo no cotidiano dos nossos dias. Mas nós precisamos ir derribando esses pilares, esses muros, esses tijolos, essas situações que vimos aqui: medo, perdão, falta de perdão, murmuração, não vimos, mas tem muito, superioridade, inferioridade, orgulho, luxúria, um monte de coisa que trazemos com a gente. Mas nós precisamos reerguer a cada dia um pilar. E eu vou falar sobre isso. São 6, 7 pilares que nós temos que erguer, porque não podemos contar só com a nossa salvação, não podemos contar só com o perdão que já foi pago. Nós temos que contar com a nossa transformação, nós temos que contar com a compaixão, nós temos que praticar isso. É o que o papai está pedindo, o que foi ensinado, o que foi demonstrado, foi pedido pelo papai, é prática, exercício da palavra, demonstração da palavra, exemplo da palavra, testemunho da palavra, vivência da palavra. E eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para medir a tua fé, o teu compromisso. Eu estou aqui para te ajudar nessa noite, como faz o pastor, como fizeram as pessoas, como cada um de você faz. Mas Deus me delegou e me brindou, me deu essa oportunidade, e eu não quero deixá-la passar nessa noite. Amém? Creio que todos nos conhecem, talvez não todos. Meu nome é Carlos, eu sou do Uruguai. Estive aqui nessa casa abençoada há 4 anos e meio aproximadamente. Estou com a minha costela que deu certo, a minha rainha, a minha esposa. Quero pedir para ela ficar de pé, por favor. Susana está debutando, ou está aprendendo a conviver há poucos dias com 41 anos de idade. Dia 16 de julho agora ela fez uma data muito comemorável. Nós estamos com os nossos 2 filhos, a Sarita, que está agora para a escola, que vai fazer 10 anos, e com o nosso Papa Givé, o nosso braçuquinha, e o Josué Davi. Ele nasceu lá em Belém do Pará, é paraense. Deus nos agraciou, Deus nos brindou, nos deu um presente,
e nos encomendou essa responsabilidade de levar a nossa caminhada missionária nesse tempo e de desfrutar, amado. O que nós temos feito nesse tempo tem sido desfrutar muito dos detalhes de Deus. Eu quero rapidamente compartilhar um vídeo com vocês. Esse vídeo ele é de 2015, foi quando a gente chegou em Belém do Pará, e ele conta um pouco a nossa história. Então, se está tudo pronto ali, ok? Eu quero compartilhar com os irmãos e depois então nós vamos entrar direto na palavra. Muitas vezes, sabe? Mas não tem como eu não ver ele assim, não me emocionar, não parar, pensar, olhar um pouco para trás e expressar a minha gratidão a Deus do quanto Ele tem feito, do quanto Ele tem sido generoso, de quanto Ele tem me surpreendido. Eu não canso de agradecer sempre por Ele estar me surpreendendo. E uma das coisas, amados, que eu remarco muito é que Deus, Ele se revela aos nossos corações a cada momento. Às vezes nós andamos, hoje compartilhamos na manhã, nós andamos às vezes buscando experiências sobrenaturais com Ele, e é muito bom viver experiências sobrenaturais com Deus, pessoais, íntimas, mas é muito bom a gente ver Deus no natural, perceber a Deus nos detalhes, perceber a Deus na simplicidade, e às vezes, procura às vezes tanto um Deus tão sobrenatural como Ele é, tão soberano, que esquece de viver a simplicidade, a companhia, a amizade, o cuidado, o amor. Por isso nós temos que prestar muita atenção, amados. Com relação ao que compartilhamos recém da igreja adormecida, nós temos que estar muito atentos a isso, amados, porque estamos envolvidos hoje em uma situação muito distraída. O inimigo, ele é muito esperto, o capeta. Ele se crê muito inteligente, mas ele não é inteligente. Não é mais inteligente que Deus, não é mais inteligente que você, do que eu, porque ele não tem a inteligência que nós temos, que Deus nos deu, como filhos, herdeiros, co-herdeiros de um rei que é super inteligente. Ele é estratégico, e nós vamos ver agora como nós perceber as estratégias de Satanás. Mas nós temos que estar muito espertos, amados, muito pilhas. O chileno, ele diz, temos que ficar muito pilhas, muito atentos, porque uma das situações graves que estamos vivendo hoje é a falta de atenção. E está dentro da igreja, está dentro dos lares, está nos governos, está em todos os lados. Mas é um momento que nós temos que estar mais atentos, porque é um momento que o papai está voltando. O papai está voltando, você sabe disso. O papai está voltando. E a sua igreja não pode estar adormecida. Nós não podemos estar adormecidos, amados. Nós temos que estar muito acordados e fazendo aquilo que Ele nos pede. Hoje de manhã falávamos um pouquinho sobre mente, emoções. Como nós temos que discipular as nossas emoções. Nós não podemos deixar que a nossa vontade dirija as nossas emoções dirijam a nossa mente, e a nossa mente dirija o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é o primeiro na nossa vida, a presença de Deus. Então, nós temos que deixar que a vontade de Deus seja quem dirija através do seu Espírito Santo, o meu espírito humano, a minha vontade, e através disso sejam submetidas a minha mente, as minhas emoções e aqueles desejos ou aquela vontade minha, através da obediência, de fazer o que Deus me pede. Minha vontade não é agradável, não é perfeita. A vontade de Deus nós sabemos que é agradável e perfeita. Então nós temos que nos submeter à vontade de Deus, ao Espírito Santo de Deus,
e depois deixar, através do discipulado, através da palavra, através do relacionamento íntimo com Deus, que nossa mente, que as nossas emoções sejam submetidas a isso. Parece algo simples, parece algo fácil, mas as coisas não acontecem porque nós não colocamos isso na prática. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. Eu coloquei aqui e citei alguns pilares que nós vamos reerguer nessa noite para fazer essa grande comissão. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus, hechura em espanhol. Essa feitura se refere a que nós somos obra-prima de Deus. No Novo Testamento, a palavra para obra-prima significa poema, boas obras, lembram? Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer boas obras, dar testemunho, servir, abençoar, amar, respeitar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus por sobre todas as coisas. Tudo isso se refere ao que Deus nos pediu para que nós façamos. Então, nós vamos passar por 7 passos rapidamente. Eu quero ser muito breve. Primeiro, revelação, arrependimento, libertação através do perdão, reconhecer e renunciar às estratégias de Satanás, a renovação e a reconstrução. Parece meio complicado, mas você vai entender bem fácil como na nossa vida nós deixamos muitas coisas tomar o lugar de Deus e nós terminamos fazendo ou estando dentro da igreja totalmente adormecidos. Primeiro nós temos que partir de uma coisa, o alicerce. Vamos ler um versículo que está em 1 de Pedro 2,6, por favor. 1 de Pedro 2,6. Eu tenho aqui eles em uma versão atualizada. Aquele que encontrou pode, se você quiser marcar, quiser anotar, para depois você, no seu tempo devocional, continuar estudando e obtendo a revelação de Deus, por favor, faça isso. Diz assim, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Pedra principal, pedra angular. Vamos partir de quê? Entrega de Deus, redenção. O que é a pedra angular? O que seria uma pedra principal? Uma base, um alicerce. Esse templo, ele foi preparado sobre um alicerce, não? Aqui tem toda uma estrutura para suportar esse teto, para suportar toda a estrutura. Então, ele está de pé porque ele tem um bom alicerce, uma boa base. A nossa vida tem que ter esse alicerce. Pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Deus, Trinidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Devemos partir daí. Redenção. Se Jesus não é o centro da tua e da minha vida, a tua casa vai cair. Lembra aquela passagem? Quem construiu a casa sobre areia, sobre a rocha? Lembram? Assim é a nossa vida, amados. Não adianta somente a conversão, não adianta somente o perdão, não adianta somente a graça de Deus, se eu não vivo isso. Eu tenho que viver isso, eu tenho que desfrutar isso, eu tenho que demonstrar isso. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vamos ao primeiro passo, a revelação. Se eu não vivo a revelação, eu vivo a informação. A revelação, eu tirei um significado do dicionário espanhol, que diz assim: revelação, revelar, é descobrir o oculto, é correr, é como abrir a cortina. Entende a cortina? Você entende o que é? É a mesma palavra? Se eu falar alguma coisa errada, por favor, lembrem, eu falei hoje de manhã, me ajudem,
porque o meu portunhol, ele sai algumas palavras entreveradas aí, meias gaúchas, tchê barbaridade aí, entende? Vemos lá do sul. Então, a revelação, ela traz conhecimento, ela traz transformação, ela traz experiências novas, mas nós temos que entender essa revelação. E Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala, é um Deus que tem sentimentos. Nós conhecemos a história desse Deus que veio à terra, Jesus. Ele se fez homem, ele enviou seu filho, ele sofreu, ele chorou, ele foi bebê como Josué, fez xixi, não sei se tinha fralda naquele tempo, não sei se Maria deu de peito a ele, possivelmente deu, foi mãe. Ele viveu como nós, gente humana, carne e osso. Deus tem sentimentos. O amor dele é verdadeiro, não é uma ficção. A preocupação dele por nós, pelos seus filhos, entende? Temos que partir daí. Deus real, Deus que se revela. Então, se não entendermos e vivermos as revelações, nós vamos viver somente buscando informações. Acontece isso, aconteceu com o povo. O povo padeceu por falta de quê? Tinha muita informação. Eram os filhos de Deus, o povo de Israel. Conheciam tudo. Primeiro, o povo caiu naquela decadência. Se levantaram vários falsos profetas, começaram a falar. E Paulo começa a escrever as cartas. Ei, está errado, crianças, filhos, não façam isso. Ele fala aos Coríntios, fala aos Gálatas. Ele diz, por favor, deixem de viver na carne e venham para o Espírito. Vocês não estão pregoando ou falando certo. Amados, hoje, se está vivendo esses tempos de uma forma diferente. A revelação de Deus não está sendo entendida por muitos de nós, por muitas pessoas, por muitos filhos. Por isso temos que ter cuidado. No Salmo 139, o versículo 23 e 24, Davi pediu a Deus que examinara o seu coração e que ele revelara o caminho, as mudanças que ele tinha que tomar para seguir. Diz, Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim pecado, que tinha pecado, e diz, me ajuda, papai, me guia pela senda estreita, porque eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero a tua revelação. Deus revelava e Davi mudava. E Davi era um cara bem desordenado, né? Eu não entendia muito a situação de Davi, porque a Bíblia fala que Davi era um homem acorde, é um homem segundo o coração de Deus. Cara pervertido, foi tomar seu banho de sol lá em cima, enxergou lá uma gatona, não vou fazer referência que fez um amigo meu de um time de futebol com Davi, nem estou olhando para ele, Nicinho, fez uma brincadeira, confundindo Davi com Betseba, primeiro. Mas ele olhou a gatona de lá, ele estava no momento errado, na situação errada, que ele tinha que estar no comando da guerra, e ele viu as suas emoções viraram estrelinhas e ele cometeu o pecado. Pegou a mulher do homem, matou o cara, engravidou, sofreu toda a situação. Um homem assim pode ser um homem segundo o coração de Deus? Não, eu pensava não. O que tem? O que esse cara fez para Deus amar tanto ele? Faz muito pouco tempo atrás que eu vim entender. Quando eu cheguei no Chile, e eu me vi diante de um espelho, a sujeira que tinha no meu coração, caminhoneiro, desordenado, DJ, músico, pior que Davi. E Deus me fala, eu te amo, eu tenho projetos com a tua vida, você encosta a tua rosto no travesseiro e se sente a pior pessoa do mundo, mas eu tenho projeto com você. Você é um cara inteligente, eu tinha sido amaldiçoado por uma professora na terceira série que eu era um burro, porque eu era meio levado, sabe? Eu era meio, sem vergonha não é uma palavra, eu falei hoje, na igreja domingo de noite se pode falar. Eu era sem vergonhinha assim, era bem agitado, mas eu era inteligente. Até que essa professora me falou que eu era burro, porque eu não consegui fazer uma prova. Da minha terceira à minha quinta série, eu andei para trás. Fui dar uma prova na quinta,
Desisti, falei para a professora, me manda para a direção, eu não vou fazer essa prova, eu não consigo. Como, Carolito? Não consigo. Vamos para a direção. Fomos lá. Ele falou, por que você não quer fazer a prova, meu filho? Porque eu sou burro, já falei para a senhora. A senhora não entende? Eu sou burro, não quero. Mas quem falou para você que você é burro, menino? A professora lá da terceira série, fulana. Como assim? Ela falou que eu sou burro. Eu não consegui fazer a prova e ela está certa. Ela olhou para mim e falou, Carlitos, você não é burro, você é sem vergonha. E você precisa mudar, você é extrovertido, você é isso, mas você é inteligente, Carlitos. O que essa pessoa falou é mentira, não acredite, é mentira. A senhora acha? Sim, eu te conheço. Você é muito inteligente, é mentira, não aceite essas palavras dessa professora. Volta para a aula, faz a tua prova e me entrega essa prova. Não sei naquele tempo se era 100 ou 10. Eu fui lá, eu fiz a prova. Desse momento para frente, desse dia, foi quebrada uma palavra, uma falsa profecia na minha vida. De uma mulher que não era de Deus, pelo menos não era cristã, outra professora que não conhecia Deus, mas que foi usada por Deus para me ajudar. Porque senão esse pensamento estaria até hoje. Entende? Palavras que falaram para nós lá na nossa infância, adolescência, que marcaram a tua infância, a tua adolescência, falsas profecias de pais, de professores, de líderes, que falaram, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você gravou, ficou com aquilo, e hoje é preciso você se desfazer disso, porque isso pode ser um motivo de morte espiritual, de homicídio, não, suicídio, que é uma das partes que nós chegamos nos muros, não é só o suicídio físico, é suicídio, é homicídio, não é suicídio, homicídio espiritual, ministerial e pessoal. A pessoa que morre, mata sentimentos, mata os sentimentos de ser pai, mata o sonho de ser um bom marido, porque não viveu aquilo, sabe? Pais separados, coisas que viveu na sua infância. E dentro dos ministérios também aparece, essa relação hoje está matando a igreja. Essa relação hoje foi representada aqui. Temos que ter muito cuidado, amados, quando vamos dirigir a palavra hacia o ungido de Deus, ou simplesmente a um filho ou uma filha de Deus. Lembram de Davi? Davi não ousou tocar, matar Saul. Jamais eu mataria um ungido de Deus. Muitas vezes nós com a nossa boca matamos ungidos de Deus. Matamos ministérios, matamos sonhos, matamos promessas de Deus. E o resultado? Uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja que quer despertar, mas que não acorda, porque situações que temos que arrumar. Próximo passo, arrependimento. Olha, vou só fechar a parte da revelação. Nós vivemos uma verdadeira revelação quando a verdade de Deus entra no nosso coração. Mas tem um processo. Para você, tem um método indutivo que foi ensinado para nós 9 meses estudando a Bíblia, direto. Ele se fecha em 3 coisas: observar, interpretar e aplicar. Se não se faz essas 3 coisas, não funciona. Você pode comer as folhas da Bíblia, você pode dormir com a Bíblia, levantar com a Bíblia, ler a Bíblia 5 vezes, como tem pessoas que têm lido. No caso especial de um gerente de banco da nossa cidade, que Deus me deu a graça de ajudá-lo a vir para Deus, entregar a sua vida. E ele é um teólogo até hoje. Não é teólogo, é um filósofo. Leu a Bíblia 5 vezes. Mas ele reclama e ele critica o autor. Que leitor que lê um livro e critica pode tirar proveito de algo? Não tem como. Observar a Bíblia, interpretar o texto que você lê e praticar
é o segredo, é a chave, é o quis da questão, tem essa palavra, eu ouvi muitos anos essa palavra quando eu era criança. É o que nós temos que fazer. Jeremias 33:3 diz assim: se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei, Jeremias, coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Uma versão atualizada do Jeremias 33:3. Clama a mim que eu te responderei, ou responder-te-ei em português. Estou ficando fino no português, hein, Nilzinho? Clama a mim e responder-te-ei. Passa tempo comigo e você vai me conhecer, filho, filha. Acorda de manhã, antes de você fazer as coisas, e conversa com o papai, bate um papinho com o papai aqui, com teu Deus, com teu amigo, e o teu dia vai ser muito diferente. Não vai ser tão estressado, não vai correr tanto, vai suportar aquela violência daqui, aquele olhar, o chefe que levantou com as meias furadas, enfim, você entende? Papai, aquele que te dá tranquilidade, aquele que te dá todas as coisas que você e eu precisamos. Segundo passo, arrependimento. Nós sabemos que o arrependimento é a metanoia, por uma palavra grega, que é mudança de mente. Arrependimento não é remorso. Remorso é um giro de 90 graus. Isso. Eu peco e eu me arrependo. Remorso. Volto a pecar e eu me arrependo. Remorso. Fico nesse círculo do pecado que é chamado. Arrependimento é um giro de 180 graus. Virar as costas para o pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento genuíno. Arrepender-se, ou seja, arrependimento significa mudança de mente. Significa mudança de direção. E a direção significa o recebimento da revelação de Deus quando é entendida. Vou explicar melhor. Eu vivo o verdadeiro arrependimento quando eu entendo uma revelação de Deus. Essa revelação vem a meu coração, eu entendo que estou fazendo errado, eu deixo de fazer o errado e eu passo a viver uma nova vida. Ou seja, eu mudo de direção. Dá para entender? Eu venho pecando, como eu vinha uma e outra vez cansado. Eu falei, Senhor, eu quero deixar esse pecado. Eu sei que estou errado, me ajuda, Senhor. Um domingo eu fiz um compromisso nesse banco da frente, na nossa igreja, que segunda-feira eu iria mudar de vida. E segunda-feira eu comecei. Foram 27 dias mais duros da minha vida. Não era droga, não era álcool, era outros vícios que eu tinha. Amados, custou lágrimas, batidas contra a parede, a cabeça na parede. Talvez seja por isso que me deu a cabeça há 8 dias, hein? Mas faz 15 anos atrás. Mas foi a maior vitória da minha vida, amados, até hoje. O motivo de estar aqui. Decisões. Deus pede de você e de mim decisões, atitudes práticas. Se você quer ser sanado das suas feridas, você precisa entrar no hospital de Deus. Quando a gente vai no médico, a gente precisa reconhecer que está doente, que está enfermo, não é? Às vezes dentro da igreja nós não queremos reconhecer que estamos enfermos, que estamos doentes. Eu não posso, não. O pastor não pode nem sonhar que eu estou vendo algumas coisinhas na internet. Não, eu estou cantando aqui em cima. Por favor, a levita aqui não pode nem sonhar que eu estou vendo alguma questão, que eu estou sonhando com isso. Amados, isso é não reconhecer que se está enfermo, que se está doente, que a mente foi contaminada e que precisa ser esvaziada para que cresça a mente do papai. Como é que diz? Que eu diminua para que ele cresça. Precisamos enfrentar a nossa situação. Quando nós nos arrependemos de verdade, vivemos e demonstramos como exemplos e como testemunhos as mudanças. Alguns frutos de arrependimento, eu vou citar somente: convicção, contrição, confissão
conversão. São 4. São todos parecidos, mas há diferença. Convicção. Vou citar rapidamente o que é. A convicção é um convencimento, é uma impressão muito forte acerca de Deus, acerca de algo na tua vida. 2 de Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito, escondido e tudo o que é vergonhoso. Olha, nós escondemos as coisas de Deus, amados. Nós não podemos esconder as nossas coisas de Deus. Nós temos pessoas espirituais, líderes que Deus colocou para nos ajudar. Porque isso cria uma cumplicidade com o inimigo. Legalidade para ele controlar e para que Deus não possa agir em autoridade nas nossas vidas para nos ajudar. Essa é a realidade que acontece. E termina fazendo assim, dizendo assim: não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. É assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Agora, o que fecha isso? Isso nos mostra que se não estivermos convencidos de certas coisas da nossa vida, não veremos transformações nas áreas que nós lutamos, nas áreas débeis. Por isso nós temos que submeter tudo a Deus e nós temos que fazer algo muito prático. Algo que conclui o que eu comecei falando de Davi. Como Davi poderia ser um homem segundo o coração de Deus, sendo um homem tão pervertido? Qual seria a diferença entre Davi e Saul? Davi, e eu tenho por aqui o Salmo, vou chegar nele, o Salmo 32, isso o pastor pode ler para mim aí, que é a confissão de Davi. Tem o Salmo que é a confissão do arrependimento de Davi, o 32:5, acho que é, pastor, 32:3. Qual é a diferença? Davi reconhecia a sua condição, Davi confessava o seu pecado, o seu erro, e Davi se arrependia. Saul não. Saul simplesmente argumentava com Deus, ele se justificava com Deus. Aí está a diferença. Muitas vezes nós fazemos isso, amados. Nós simplesmente passamos dias, minutos, meses, anos nos justificando. Diz aí, pastor, 32? 32:5, 32:3. O 4 e o 5. Confessei. Aí está. Enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram. Amados, esconder, calar, não falar, não confessar, é uma doença. Ou seja, traz doenças. Doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Se refere, eu calei, os meus ossos se envelheceram, eu fiquei triste, eu fiquei agonizado, eu fiquei desesperado. Enquanto eu comecei a confessar os meus erros, Deus começou a se revelar e Ele começou a me dar saídas, Ele começou a me ajudar, Ele começou a multiplicar as minhas forças. E foi assim que Davi levou o seu reinado. É assim que nós temos que viver nesse tempo, amados. Uma transparência diante de Deus. Não podemos viver em uma situação não me sai a palavra agora, que é o relativo ao ocultar, superficial. Não podemos viver em uma vida de superficialidade. Temos que viver uma vida de transparência. Isso é o que o papai pede de nós. Qual é o troféu de um pai que trabalhou, que se profissionalizou, que é empresário, que venceu na vida?
colocar um filho como triunfo, talvez com a profissão dele, dar o melhor para um filho. Jesus, teu papai, ele não precisa fazer isso. Ele deu a sua vida para que você e eu sejamos esse instrumento de honra a ele, honra para os outros, honrar primeiramente a Deus, honrar pai e mãe, e nós somos esse instrumento que ele deixou aqui como referência de filhos e filhas obedientes. Agora, nós estamos fazendo isso? A sua igreja está fazendo isso? Você e eu estamos fazendo isso? Ou estamos sendo como o crente cordeirinho? Hoje falamos tanto de carne que lembrei de carne agora, pastor. Estou com muita vontade de comer churrasco. Comer carne de ovelha. Vocês conhecem o cordeirinho? Quem conhece o cordeirinho, o filho da ovelha? Conhece? Quem sabe fazer como faz o cordeirinho aí? Sem ter vergonha, como faz o cordeirinho? Mas eu vou fazer. Mé! É assim, não é? Ele se comunica com a mãe assim, não é, pastor? Mé! Nossas igrejas estão cheias de crentes cordeirinhos. Você vai ver. Vou fazer uma encenação teatral aqui, ó. Senhor, estou doente, Senhor. Senhor, cura-me. Senhor, estou precisando comprar um carro novo, Senhor. Meu carro já está velho, 2014, já furou um pneu. Hein? Senhor, preciso da tua ajuda. Senhor, ajuda-me. Senhor, estou doente, Senhor. Senhor, cura-me. Senhor, hoje eu pequei, Senhor. Senhor, perdoa-me. Terminou a encenação. O que você vê aí, nesse crente? Alguém pode dizer o que vê nesse crente que estava fazendo isso? Eu vou falar para você o que eu vejo. Um crente individualista, um crente egoísta, um crente que só pensa nele, um crente que está dormido, um crente que não ama o seu próximo, que não ama a Deus, que se ama somente a ele. Primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu. E o que acontece com o teu próximo? E o que acontece da obra-prima que eu e você somos, da boa comissão, da grande comissão, de ir e pregar o evangelho, de ajudar, de dar amor prático. Se o teu irmão está com fome, dá um bom churrasco. Não é chantagem, é? Se o teu irmão está descalço, dá um sapato novo. Colocar a mão no bolso. Se teu irmão está triste, vai lá dar um abraço e dá um beijo desses explosivos. Se o teu irmão está angustiado, senta com ele, conversa com ele, abraça ele. Amados, esse é a nossa missão. Essa é a missão da igreja que não está adormecida. Amar, ajudar, pregar, não ser individualista, não ser calculista, não ser egoísta, não ser tudo isto que você possa agregar aí. Não olhar com olhos de superioridade, não deixar que se vire nos 30, como fala o enxoado. Não, perdão, não posso falar mal do meu próximo. Como fala o Fastão lá, se vira nos 30. Ia pensar enxoado porque estamos falando que o programa dele já está há muitos anos aí, por isso, sem ofender, é o seu trabalho. Sabe, amados, se trata disso, se trata de despertar para aquilo que Deus nos pediu a fazer. Vou passar rapidamente para o ponto 3, libertação através do perdão. Perdão é uma palavra grega apm, vamos pular isso, significa soltar, deixar que vá embora. Hoje falamos um pouquinho também, ou seja, no Uruguai se chamam esposas também é o relativo à mulher do homem. Aqui se chamam algemas. Então, é assim, se eu não perdoo,
eu estou preso a outra pessoa. Perdoar significa lembrar sem dor. Lembrar sem raiva, lembrar sem vontade de dar um chute, lembrar sem dizer, eu perdoei, mas passa longe, entendeu? Às vezes você ouviu isso. Eu perdoei a minha avó, o meu abuelo, a minha abuela, mas melhor que ela fique lá. Eu perdoei o meu pai, mas melhor que ele fique lá. Me perdoe, mas você não perdoou. Simplesmente você falou um perdão. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é soltar a outra pessoa, é liberar a outra pessoa. E Deus se encarrega dela. Quem não perdoar, não será perdoado. Essa é a palavra, não sou eu que digo. Não é o pastor. Olha, tem uma alta porcentagem de pessoas que convivem com doenças e que até morrem porque não conseguiram perdoar. Câncer, dores na cabeça, puxa, tem que pensar se faltou perdoar alguém, hein? 8 dias com dores na cabeça. Tem muitas pessoas que você conhece, que eu conheço, amados, que estão morrendo, estão mortos, física, espiritual, emocionalmente, porque não têm perdoado. Tem 3 coisas a fazer: perdoar os que te fizeram mal, aceitar o perdão de quem te fez tal coisa e se perdoar a si mesmo por aquilo errado que você fez. 3 situações de perdão muito importantes que devem de ser feitas, praticadas. Vamos para o próximo. Desculpa, por exemplo, para não perdoar. Ah, me dá pena, tenho vergonha. Já passou muito tempo. Ela errou, ele errou comigo, já esqueci. Não esqueceu. Se você lembra de alguma forma, precisa perdoar. É que já não guardo mais rancor, existe essa palavra? Rancor. Em espanhol é rancor. Não tenho mais rancor. Já está. Eu estou seguro que ele ou ela vai me ofender de novo, que vai me olhar com olhos vidrados. Melhor eu nem ir. Desculpas. Nós temos autoridade em Deus, como filhos e filhas, nós temos que ser o exemplo. Você precisa ser o exemplo. Você precisa liberar essa pessoa. Daí Deus vai fazer a sua parte. Para terminar essa parte, eu vou fazer no momento certo. Quando Deus falar para mim, quando Deus revelar. Deus está revelando para você que está passando alguma situação de perdão. Nessa hora, perdoa. Aceita o perdão e te perdoa a ti mesmo. Deus já falou, então agora é contigo. 3 decisões a tomar, já falei. Decidir perdoar, receber o perdão e se perdoar a si mesmo. Agora vamos passar para o 4º ponto. Lembram que eram 7? Vou apressar para chegar no último e a gente terminar nessa noite assim, com mais que o conhecimento e as palavras, terminar com algumas ferramentas práticas que você já vai guardando no seu coração para você colocar na prática no momento que você sair daqui, amados. No momento que você estiver aqui, no momento que você decidir, pode ser agora mesmo sentado no teu banco, porque é isso que Deus preparou para mim e para você nessa noite, amém? Olha, reconhecer as estratégias de Satanás. A estratégia é um método, é um plano de ação. Satanás, ele te convence e ele faz crer que uma mentira é verdade. Não sei se eu anotei isso. Ah, anotei. Estava pensando aqui. Uma mentira pode se transformar em verdade, mas uma verdade jamais se transformará em uma mentira. Vou repetir. Uma mentira pode se transformar em verdade, mas uma verdade jamais se transformará em mentira. O inimigo
que diz João 8,44? Que o diabo é quê? Pai da mentira. Então, com todo respeito, eu vou falar uma coisa que eu pensei que você vai analisar comigo e eu acho que vão concordar. Se o diabo é o pai da mentira, a mentira o que é do diabo? Filha. Lamentavelmente, dentro das nossas igrejas, dos nossos ministérios, da nossa vida cristã, podemos dizer assim, há muitos genros e noras de Satanás. Por quê? Há muitos e muitas pessoas que andam de mãos dadas com a filha de Satanás. Mentira. Pequenas mentiras. Pequenas mentiras. Pastor, eu liguei para o pastor 2 vezes para combinar o horário de chegada para o culto. Liguei 2 vezes e o pastor não atendeu. Puxa vida, esse pastor está olhando o jogo do Flamengo lá e não prestou atenção. Eu já na minha santidade murmurei um pouquinho do servo. Esse rapaz está lá, pouco tempo de casado, vou me meter na intimidade dele, pouco tempo de casado, está na praça lá, passeando. Liguei 2 vezes, tá ok. Cheguei aqui, pastor, liguei 3 vezes para você, meu pastor, você não atendeu. Aí o pastor fala, não, filho, eu estava no gabinete, no aconselhamento aí, telefone eu deixei fora. Ah, tá bom, pastor, não tem problema, já está. Murmurei, falei do homem, falei da mulher, não falei do cachorro, porque não sei se ele tem cachorro. E menti. Eu falei que tinha ligado 2 vezes. Agora, nessa pequena mentira que você não percebeu, mas que se faz, eu falei que liguei 3 vezes para o pastor. Eu falei 99% de verdade, quase 100%. Agora eu vou te fazer uma pergunta. 99% de verdade é verdade. Quantos concordam comigo? Não é. Não concorde comigo. 99% de verdade é mentira. Viu como a gente... Não, e não é para menosprezar a sua opinião. É porque a gente, parece que é um jogo de memória, mas é a realidade que a gente vive hoje. Quase tudo parece verdade, mas é mentira. Pastor, eu liguei 3 vezes, eu liguei 2. Não, irmão, não, eu vou. Irmão, estou chegando aí. Tinha um amigo meu na Chocum. Saímos lá do centro de Belém. Levaríamos rapidola, 50 minutos para chegar na base da Chocum. E a mulher ligou. Amor, estou chegando aí. Cara, deixa de mentir, não está chegando nada. Cheusa, nem saímos daqui. Mas como você vai falar isso para a tua mulher? A gente faz 5 horas que está... Não, mas é um dito brasileiro, um popular. Não mente na minha frente, irmão, eu te descacho. Amados, pequenas raposinhas que fazem cantares, pequenas mentiras que fazem parte do nosso cotidiano. Isso são estratégias que Satanás usa, mas que não é tudo culpa dele, que nós utilizamos para sair, entende? Devagarinho, como se fala. Não podemos fazer isso. Vou passar rapidamente para o outro. Ó. Satanás mente, engana, zomba. Eu coloquei essa palavra, eu gostei, zomba. Quer dizer, como que ele tomar del pelo, se diz em espanhol. Zomba das pessoas. E ele usa suas garras do mal para trazer confusão à mente, para colocar intrigas, conflitos, e para que as pessoas não se entendam e caminhem em desunião. Tiago 4:7 diz assim: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vós. Uma versão atualizada. Resistir ao diabo e ele não suportará. Comece a falar a verdade e o pai da mentira nem passa perto de você, amados. Essa é a realidade. Ele é muito sujo, ele não suporta a claridade, a transparência, quando nós usamos isso diante de Deus. Quinto, renunciar às estratégias do diabo.
Uma vez que a gente identificou estratégias como agora, de uma forma simples, a gente precisa renunciar. Quando eu renuncio, eu estou rompendo pactos, controles do diabo, legalidade que eu dou para ele. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas ofensas, vossas culpas, vossos medos, vossos pecados, para quê? Para que sejais curados. Esse confessar, ele significa trazer à luz o que está oculto. Enquanto eu não confesso, eu estou delegando uma cumplicidade para o inimigo, para ele me controlar, para ele manipular, para ele me chantagear, para ele destruir. Quando eu confesso, eu estou dizendo: Satanás, não sou mais teu cúmplice. E eu estou delegando, eu estou autorizando a Deus agir em autoridade na minha vida. Então nós precisamos fazer esse processo, reconhecer, renunciar àquilo, para que a legalidade com o inimigo se termine e a autoridade de Deus comece a agir na tua e na minha vida. Amém? Vamos para o penúltimo passo: renovação. Eu falei no início, renovar significa tornar novo. Não, falei sobre revelação. Renovar significa tornar novo. Ou seja, modificar, introduzir novos elementos, recomeçar, voltar como era antes. Renovar. As mulheres costumam muito renovar o seu guarda-roupas, não é? Amém. A minha esposa está precisando renovar o guarda-roupa. Viram esse amém? Eu já conheço. Mesmo porque a gente agora a gente tem guarda-roupa, sabe? Mas o nosso guarda-roupa há 5 anos são as nossas malas. Então não tinha muito o que renovar. Agora temos um guarda-roupa. Estamos numa casa e Deus nos deu um guarda-roupa. Então vamos ter que renovar esse guarda-roupa. Vamos tirar as roupas de um lado e vamos renovar para o outro lado. Amém? Quando a gente chegar terça-feira, vamos fazer isso. Não, vamos renovar com roupa nova. Rapidola, ó, já está o sinal aqui para a gente ir terminando. A gente ainda quer fechar com uma oração e o pastor nos autorizou a gente cantar uma canção para a gente terminar. Para começar a viver as mudanças na nossa vida, nós temos que renovar a nossa mente, amados. Falamos isso hoje de manhã. Renovação de mente. Nós temos a mente de Cristo. Então nós não podemos pensar pequenininho. Não podemos pensar mesquinamente. Sabe como é essa palavra? Escasso. Pouco. Como pobres. Nós somos ricos, amados. Você tem uma riqueza tremenda para dar. Você tem alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é tua força. Você tem força. Você tem poder, tem virtude. Diz Atos 1:8. Quem tem o Espírito Santo aqui? Vamos começar por aí. Levante a sua mão. Todo mundo. Então você tem virtude, você tem poder para ressuscitar mortos, para, através do nome que é sobre todo nome, Jesus de Nazaré, ajudar a pessoas doentes. Mas eu me pergunto e não me responda: você está utilizando essa virtude? Utilize essa virtude. Se não, você está praticando essa igreja morta. Tome autoridade no nome de Jesus, imponha as suas mãos, declare sanidade, declare cura, declare perdão, declare libertação, declare restauração. Viva isso e você será, sem dúvidas, essa palavra real que diz na Bíblia que Deus deixou: eu vou, mas eu deixo o Consolador, e vocês farão maiores coisas, maiores proezas daquelas que eu fiz aqui na terra, através do seu nome, através do Pai, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amados, temos que despertar para isso. Mas o que está acontecendo é que talvez você está envolvido em uma situação de luta pessoal, de mente contaminada, através do medo. Você está sendo talvez culpabilizado pela sua vida antiga. Você não está vivendo a natureza nova, a nova criatura.
Amados, precisamos nesse tempo, esse despertar. Eu vou te dizer algo, para a gente ir fechando. Não espere pelos outros o que foi delegado para você fazer. Não espere que o pastor faça aquilo que ele não consegue como ser humano. Não espere que o irmão do louvor esteja inspirado e te jogue. Ele pode te jogar a unção do Espírito Santo, sim. Mas viva você isso. Transmita isso. Pregue isso. Testemunhe isso. Seja exemplo disso. Porque é disso que se trata. A Bíblia fala e a gente ficou com aquilo, Deus está buscando adoradores, e Deus está buscando isso. E onde está então? Porque estamos nos escondendo de Deus? Você está se escondendo de Deus? Eu estou me escondendo de Deus? Não. Amados, é um momento de nos levantar. Estamos em guerra, amados. Você não pode andar aí com a sua espada solta por lá, sem afiar. Você não pode ter deixado o seu capacete lá. Você não pode estar com o seu escudo debaixo da cama, para ele não pegar poeira, sei lá. Você tem que andar com essa armadura colocada dia e noite. Porque se trata de guerra. Se você está tranquilo é porque você não está pelejando, porque você não está levantando as muralhas do seu redor, porque você não está intercedendo, você não está orando, você não está jejuando, você não está agindo. A salvação se trata de compartilhar, as boas obras é compartilhar. Não podemos ser egoístas nesse tempo, amados. Não podemos nos dar, não é nem o luxo, a tristeza de ficar com aquilo que nós sabemos para nós. Não é água parada em um copo, não. É renovar a água todo o tempo, renovação, transformação. Para terminar aqui no último, é transformar. Se nós vivemos a cada dia uma transformação, nós vamos ter mais revelação de Deus. Se não se vive uma transformação, se não se passa por uma reconstrução, não se vive uma vida nova. Pode-se viver uma vida de escravidão, escravidão mental, escravidão emocional, escravidão espiritual. Deus sonhou coisas tremendas para você e para mim, amados. Eu quero fechar nessa noite te incentivando com todo o amor e te animando a que você possa sair da sua zona de conforto. Sei que você possa fazer algo. Assim, se eu puder te motivar a que você, a partir desse momento, tome um compromisso com Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios que não sejamos inconstantes no nosso caminhar. Talvez você tenha desistido, talvez você não esteja constantemente obedecendo a Deus. No pessoal, quando nós fomos para o Chile, Deus me pediu 4 coisas: obediência, compromisso, renúncia e confiança. Eu quero passar para você, se você puder usar essas decisões para te ajudar, use. Há uma diferença entre crer, acreditar e confiar. Está cheio de pessoas que creem, que acreditam no português em Deus, mas está faltando muitas pessoas que confiam em Deus. Confiar é se jogar nos braços de Deus. Confiar é dizer sim ao impossível. Confiar é você fechar os teus olhos e dar um passo sem medo a você cair assim, no vácuo, no vazio, no baixo. Confiar em Deus é você sair do teu conforto, do teu lugar, da tua comodidade. Não precisa deixar tudo e sair correndo para as missões, mas fazer algo, sabe? Algo que custe. Aquele que não carregar a sua cruz, aquele que não renunciar aos seus direitos, não poderá ser o meu discípulo. Eu
quero te desafiar nessa noite, a que você possa tomar uma atitude, jovem, não tão jovem. Você não é não jovem, não é muito jovem, nem é muito velho, muito usado, muito amadurecido, para que possa dizer, já estou pronto, já estou cumprido com Deus. Não, não. Nós temos uma missão até o dia que o papai venha nos levar. Devemos cumprir essa missão, porque Ele vai cobrar de nós. Ele vai dizer, viu aquela sua tia que ninguém quer, todo mundo odeia porque ela é... Era você que tinha que ter ido lá. Era somente 2 palavras da sua boca que iriam quebrar o seu coração, e ela vira os meus pés, e você não me ouviu, filha, você não foi. Ele vai te dizer, viu aquele teu irmão, que quando você era criança, ele te bateu, você odiou por toda a tua vida, e ele agora anda jogado nas ruas. Era você que tinha que ir. Era você, não era nem o pastor fulano, não era nem o missionário Carlitos do Uruguai, nem aquele da Tanzânia, nem aquele da Índia. Era você que tinha que ter ido. E você estava adormecido, pensando nos teus problemas, na tua salvação, no teu perdão. É você, sou eu, não é o vizinho, não é fulano, é você. Acorda, igreja, acorda, igreja. Acorda, igreja. Ama sem cobrar, ama sem reclamar, ama sem interesse, divide o pouco que você tem. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração para terminar. Eu quero desafiar aquele que queira vir aqui à frente, por sua livre e espontânea. Não é para montoeira, não é para tocar as tuas emoções. Se você quiser fazer no teu assento, no teu banco, simplesmente você levantar a mão. Mas eu quero desafiar você a assumir um compromisso com Deus nessa noite, amados. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Assumir um compromisso, você e Deus. Muitas coisas a fazer: renovar, transformar, deixar situações, confiar em Deus, despertar. Impossível que você não possa tomar uma pequena decisão para começar a fazer 1 ou 2 coisas, pelo menos. Não me diga que você não consegue, porque eu te digo, sim, você consegue. Você é valente, você é forte. Mas não depende de mim. Eu não posso fazer por você. Eu tenho que assumir os meus compromissos, porque eu estou também falhando muito a Deus. Eu olhava essa peça e eu falava assim, o que eu tenho feito? Nada. 6 anos ter saído da minha casa não é nada para aquilo que você fez por mim, comigo. A mudança que eu tenho hoje, a cosmovisão que eu tenho hoje de Deus, da vida, o valor que eu tenho hoje em mim, que eu não sei, para mim eu não valia nem 10 centavos de real. Amados, você tem muito valor, você é valoroso. Mas você não vale para Deus pelo que Ele te dá. Ou Deus não pode valer para você pelo que Ele fez por você, e sim pelo que Ele é para você e para mim. Vamos fechar nossos olhos. Enquanto nossos levitas adoram a Deus, nós vamos orar. Se você quer vir aqui à frente e fazer um compromisso, venha, sinta-se à vontade. Se você quiser fazer no teu banco, faça, por favor. Mas eu te peço, por favor, não deixa de assumir um compromisso com o papai nessa noite. Não deixa. Assume um pequeno compromisso, sabe? Assume uma pequena decisão. Tem pessoas aqui que têm começado e estão começando que não estão entendendo.
Tem pessoas aqui que estão lutando para não ir embora, que estão vendo a conveniência ali do outro lado. Deus te colocou nesse lugar, fica, trabalha por esse lugar, honra esse lugar, faz prosperar o lugar onde você está. Não adianta fugir por aí. Se Deus te quer aqui, se Ele marcou para você aqui, o encontro de transformação.